Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer da minha felicidade de estar aqui. O que me alegra muito é que Deus, Ele tem seus mistérios. E eu tenho um segredo com Deus muito forte. Eu sempre digo para o Senhor, a cada dia da minha vida, eu estar aqui em Curitiba, aqui no Paraná, é um mistério de Deus. Aleluia! Há muitos anos atrás, Deus me deu um sonho, que eu olhava assim, eu estava naquela planície e eu olhava aquela cidade assim lá no alto, e eu via aquele portão, e naquele portão dizia assim uma frase: seja bem-vindo a Curitiba. Aleluia! Quando eu acordei, eu ouvi aquela voz assim: tu vai lá. Mas Deus, eu conheço tantas cidades, já andei por tantas cidades, o Senhor já me levou por tantas cidades, quando é que eu vou lá, Jesus? Que eu tinha um emprego, estava ganhando uma portaria do governo muito boa, e um dia eu sentei no sofá da minha casa, conversando com a minha mãe, que ela tem 86 anos, e eu falei: sabe, mãe, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Ai, está tão bom ganhando esse dinheiro, essa portaria. Eu não vou mais caminhar na obra de Deus, não. Sabe por quê, mãe? Porque a gente passa mal, dorme mal. E eu tenho diabetes, tenho pressão alta. Isso abala muito a minha saúde. Mãe, eu vou ficar mais quieta em casa, não vou mais para lugar nenhum, não. De repente eu ouvi aquela voz dizer assim: ah, é? Não quer mais fazer a minha obra? Covarde! Eu tomei aquele susto, falei: Jesus, me perdoe. Pois eu vou tocar, tu sabe aonde? Falei: não, Senhor, no meu salário não, no meu emprego não. É do que eu sobrevivo. Ei, comanda, Aleluia! eu comecei a chorar. Não foi muitos dias, não. Não deu nem um mês. O governador de Rondônia, que era meu amigo, e eu tinha trabalhado pela campanha dele, demitiu 3.500 e poucas portarias, e a minha foi no meio. Meu Jesus, quando eu olhei a relação, eu nem acreditei. Falei: mas Deus, eu já fiz tanto a tua obra, eu já toquei na banda da igreja, eu já dirigi conjunto do circo de oração, já dirigi o circo de oração, mocidade, criança, escola dominical, tudo da tua casa. E o Senhor faz isso comigo? Será que o Senhor ainda não está satisfeito? De do que eu já fiz para ti na tua obra? Aí eu fui rodar no vento. Minha filha tinha vindo para cá, para Curitiba. E eu com a saúde muito abalada, por causa dessa situação. E quando foi um dia, eu recebi na minha casa, não parava gente assim, meus amigos, pastores, os obreiros, os irmãos da igreja. Eu dirijo esse trabalho de libertação na igreja. Eu tenho uma equipe de oração que ora comigo no monte, ora na torre da igreja, para Deus dar vitória nesse trabalho, para Deus fazer milagre, para Deus fazer a sua obra e o nome do Senhor ser glorificado. Porque sem oração nós não vencemos, não. Tem que estar no joelho e a cara no pó para ser vencedor. E um dia o pastor chegou para mim e falou: olha, vamos fazer uma campanha de 21 dias aqui na tua casa. Toda noite nós vamos estar aqui. Durante 21 dias fizemos essa campanha. E minha filha passando uma luta muito grande aqui com o esposo dela, e eu sem saber de nada. E Deus começou a falar comigo. E Deus começou a abrir para mim a situação. E eu: meu Deus, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou lá? Sabe o que aconteceu? Eu fiz os 21 dias de campanha. Eu disse: Jesus, eu não estou satisfeita, eu vou fazer mais 3 dias, trancada no quarto, falando contigo, dia e noite e dia, para reforçar essa campanha de 21 dias. Fiz os 3 dias.
colocando a situação dela aqui na mão do Senhor. Sabe o que aconteceu? Passou os 3 dias, ela me ligou, eu encerrei o propósito. Na hora que eu estava falando com ela, uma irmã de Machadinho do Oeste, que eu fazia mais de 1 ano que eu não via aquela irmã e eu falava com ela, me liga. E eu pedi para ela, minha filha, eu vou desligar e vou falar com a irmã, que faz mais de ano que eu não falo com ela para ver o que ela quer. Ela disse, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ela falou, será que tá? Eu falei, tá. Pode sentar, igreja, pode sentar. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Aquela irmã disse assim para mim, eu estava no consultório do meu esposo aqui, e de repente eu ouvi uma voz falando comigo, dizendo para mim ligar para você, e para mim perguntar para você o que você estava precisando. Eu disse, minha filha, eu estou precisando de tanta coisa, mas nesse momento o que eu preciso é de uma passagem para ir para Curitiba, porque Miriam está passando uma situação muito difícil e eu preciso chegar lá. Ela falou, dentro de 20 minutos eu ligo para você. Com 20 minutos ela me ligou, falou, a passagem já está paga. Já mandei aqui o seu e-mail. Eu falei, o quê? Eu falei, mas Jesus, como é que eu vou? Eu não tenho 10 centavos na minha bolsa. Ela disse, olha, vou dizer mais uma, ligou de novo, vou dizer mais uma coisa para você. Deus acabou de me abençoar aqui com uma quantia e um dízimo, eu vou dar para você. E estou indo agora para Porto Velho para já esperar você lá, porque eu moro em Paraná. E eu ia pegar esse avião em Porto Velho. É 327 quilômetros de Paraná para Porto Velho. Eu falei, como é que eu vou, que eu não tenho dinheiro para comprar passagem de Paraná para Porto Velho? Aí um irmão liga para mim. Aí, você está precisando de uma passagem? Falei, como assim? Uma passagem para Porto Velho. Eu comprei essa passagem para uma irmã e a irmã não vai mais. Eu vou deixar você, se está viajando, eu vou dar para você. Pode trazer aqui. Já estava com passagem para Porto Velho. Aleluia! Jesus, e agora? Como é que eu vou? Da minha casa para a rodoviária, porque eu não tenho dinheiro para pagar o táxi. Aí meu irmão liga para mim e diz, olha, estou passando aí para lhe levar na rodoviária. Já tinha passagem para Porto Velho, já estava com a passagem de Porto Velho para Curitiba, mas eu não tinha dinheiro para comprar um refrigerante ou um café. Fui para a rodoviária, estou lá sentadinha quieta, lendo a minha Bíblia, de repente uma senhora passa para lá e passa para cá novamente. Eu disse, Jesus quer me abençoar através da vida dessa mulher. Ai, minha madaga é por isso que vale a pena servir ao Senhor e fazer a obra dele com alegria e fidelidade. Aleluia, aleluia. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Aleluia, aleluia. Aquela senhora foi para lá, foi para cá e chegou perto de mim e falou assim, a senhora é missionária? Glória a Deus, por misericórdia do Senhor. A minha vida é dele. Ela disse, é porque Deus mandou eu dar para a senhora R$50 para a senhora tomar um lanche. A senhora vai para onde? Eu falei, estou indo para Porto Velho para pegar o avião para Curitiba. Está aqui R$50, me deu aquele dinheiro. Eu fui, comprei um lanchinho, comi ali e fui embora. Quando eu cheguei em Porto Velho era 1h da manhã. Minha amiga de Machadinho já estava lá me aguardando. Aí ela já veio com o envelope. Tome. Falei, o que é isso? Ela falou, fazia 1 ano e meio que eu tinha uma conta para receber e o homem veio me pagar. E Deus colocou no meu coração, dá o dízimo para ela, era R$239. Eu já estava com dinheiro para me viajar. Aleluia! Cheguei aqui no dia 15 de março, vai fazer 1 ano. Olhei a situação da minha filha e levantei uma campanha de oração. E aí fui mexer na minha saúde. Um dia cheguei no postinho e falei para a médica, doutora, eu tenho uma glândula aqui na região pélvica. Ela disse, isso pode ser do diabetes? Eu disse, mas eu queria que a senhora verificasse isso mais criteriosamente. Aí me encaminharam para o saúde da mulher.
Quando o médico foi me examinar, falou, olha, eu não sei não, mas isso aqui é um câncer. Eu falei, o quê? Um câncer? Eu vou fazer uma biópsia. Marcou a biópsia, fez a biópsia, com 30 dias veio o resultado. Olha, eu já tenho o resultado, pode vir aqui no consultório? Posso. Cheguei no consultório, ele falou, eu não estava enganado, você está com câncer. E eu vou precisar fazer urgente uma cirurgia em você. Falei, um câncer, Jesus. Falei, Jesus, o que é isso? Eu quero entender. Marcaram a cirurgia no hospital evangélico. Eu entrei para ali, para aquele hospital, orando, com medo. Quando foi a noite, que eu entrei 3 dias antes para poder eles fazerem assim uma pesquisa criteriosa na minha pressão e no diabetes, aplicando uma medicação, porque senão não podia me operar. Aí, quando o dia que eu entrei, o diabetes estava 470. Eu falei, meu pai, tem misericórdia. E começaram a fazer aqueles exames e aplicar aquela medicação criteriosamente. Quando foi na noite que antecedeu a cirurgia, alguém bateu na porta do quarto onde eu estava. Era uma pastora. Ela disse, olha, eu não lhe conheço, mas eu ia para o trabalho hoje e Deus falou comigo no meu carro. Eu ia ouvindo o hino. E Deus falou comigo e disse, olha, hoje à noite você vai no quarto número tal, no andar tal, vai estar ali uma pessoa e eu tenho um recado para ela. Aleluia. Aleluia. E eu estou aqui. E ali aquela mulher entregou aquele recado. No dia seguinte eu fui para a cirurgia, orando. Fizeram a cirurgia, me levaram para a sala, ali onde aguarda a recuperação da anestesia. E de repente eu olhei assim para o alto, e minha vista começou a embaralhar. E eu olhei novamente, e vi que eu estava passando mal da minha pressão, e eu gritei, Deus me socorra! Aquelas enfermeiras correram ali e me aplicaram medicação, e me levaram depois para o quarto, e eu fui passando mal, já era de noite, porque eu demorei muito na sala de cirurgia, e quando eu olhei no relógio, era 11 horas da noite, e elas me aplicando aquelas medicações, e eu passando mal. E de repente, quando a enfermeira saiu para ir buscar outra medicação, eu ouvi quando aquela pessoa bateu no quarto, na porta do quarto, e disse, dê licença, porque eu vou entrar. Eu abri o olho assim, meio sonolenta, olhei para aquele homem vestido de branco, mas ele era diferente. Aleluia, Deus. Aquele homem chegou na cabeceira da minha cama e disse, não tenha medo, sou eu, o teu amigo, aquele que você chamou, sou eu. Aleluia. Abre a Bíblia, em Mateus 11, eu vou falar com você. Aquele homem foi embora. Aquela enfermeira entrou. Eu estava sentada no leito. Aquela mulher disse, ué, eu entrei agora há pouco, a senhora estava passando mal aqui, o que aconteceu? Eu falei, acabou de entrar aqui, o homem de branco era um médico. Ela disse, não veio ninguém aqui. Eu estava olhando aqui para a porta, a enfermaria é quase de frente aqui, onde a senhora está. O que tem no seu rosto? Eu falei, por quê? Ela disse, o seu rosto está brilhando. A senhora está com um olhar diferente, um sorriso diferente. O que foi que aconteceu? Eu disse para ela, ele entrou aqui, mandou eu abrir a minha Bíblia em Mateus 11, que ele ia falar comigo. Glória a Deus. Ali Deus fez a obra. E eu estou aqui. Aleluia. Aleluia.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 3, do versículo 13 ao 20, vai ser a nossa meditação. Mas eu vou ler apenas um versículo para nós ganharmos tempo. Eu vou ler o versículo 17. 2 Reis, capítulo 3, versículo 17. Que diz assim. Quando você encontrar, diga amém. Amém. Não se desligue. Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Deus faz Glória a Deus. Diz assim: porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. De maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Apenas esses dois versículos. Aleluia. No dia que a pastora me convidou, eu fui orar e o Senhor falou comigo sobre essa palavra. O que eu aprendo com essa palavra? Eu aprendo a sobreviver nos tempos do deserto. Eu aprendo que no tempo em que eu estou passando por um deserto, eu tenho que restaurar, eu tenho que acreditar, eu tenho que falar, eu tenho que profetizar, eu tenho que acreditar e ter uma ação. Eu tenho que usar a voz profética. Nós vemos que através dessa palavra aqui é uma situação que aconteceu num momento em que Acabe morreu e seu filho Jorão assumiu a nação de Israel. E quando ele assumiu, havia um rei que era muito rico, o rei de Moabe. Tinha muito gado, muitas ovelhas, muita criação. E ele pagava para Acabe uma contribuição muito alta. Aleluia, Deus. E quando Acabe morreu, ele disse: eu não vou mais pagar para Jorão essa contribuição que eu dou, estipulada por Acabe. Ele já morreu, eu vou ficar quieto. Mas Jorão, que era um rei, que tinha ficado no lugar de seu pai naquele reino, a Bíblia diz que ele chamou Josafá, que ele chamou o rei de Edom e disse: olha, eu estou diante de uma situação. O rei de Moabe, que pagava uma contribuição, não quer mais pagar. E eu preciso resolver essa situação. Eu preciso que vocês estejam nessa guerra comigo. Aleluia. Preciso da ajuda de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Como que eu vou restaurar a voz profética? Aleluia. Encher os céus com palavras proféticas. O inimigo sempre vai tentar inibir e paralisar a nossa voz profética. Nossas palavras constroem ou destroem reinos em tempos de crise e angústia. Ouse liberar as palavras proféticas de provisão e vitória. No versículo 17 nós lemos que ainda que nossos olhos não nos deem pistas de que algo vai acontecer, Deus diz que a provisão virá. Tem gente que está passando dificuldade, está passando uma situação difícil,
Em vez de ele estar acreditando, colocando a sua fé em prática, ele está reclamando, ele está falando coisa que não deve, desagradando o Senhor. Nós temos que acreditar, porque Deus não nos chamou, Deus não nos colocou na sua obra, na face da terra, para brincarmos de ser crentes. Aleluia! Aleluia! Deus! Guarda essa glória ao teu nome. Aleluia! Glória a Deus. Aqui era uma situação. Eles pegaram os exércitos dos 3 reis, Jorão, Josafá e o rei de Edom. Pegaram os seus exércitos e vão caminhando para Moabe, para guerrear contra o rei de Moabe, por causa da sua contribuição. Só que quando eles chegaram no meio do deserto, levantou-se uma crise. Acabou a comida, acabou a água, não tinha água, nem para os soldados, nem para eles, e nem para os cavalos que iam com eles. E agora, eles se desesperaram e começaram a questionar com Deus. Mas Deus, Tu nos trouxe aqui para nos entregar na mão do rei de Moabe? Olha, irmãos, Aleluia! é muito maravilhoso. Quando nós acreditamos no Senhor, somos fiéis a Ele. E Ele é 2 vezes fiel conosco. Quando nós acreditamos que não importa o deserto, a situação, a dificuldade, o problema pode se levantar onde for, mas se nós estivermos com Deus, acreditando que Ele é o dono do milagre. Aleluia! E das mãos dele vem o milagre para a nossa vida. A situação é diferente. Aleluia! Glória a Deus! A situação é diferente. Aleluia, Deus! Agora você tem que ser fiel e se colocar naquela palavra de Abacuque 3,17. Pode estar faltando tudo, mas eu estou aqui com meu Deus, dando glória a Deus e aleluia, e profetizando a minha vitória. O capeta que se esconda para lá e corra longe de nós. Aleluia, Deus! Aleluia! Aleluia. O que é interessante, que quando surgiu essa crise, então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? E respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam, para os animais. Então disse o rei de Israel. Quem era o rei de Israel? O rei Josafá. Aleluia, Deus! O rei Josafá. Deus, aleluia! Aleluia, Jesus! E quando ele se desesperou e disse: mas como é que nós vamos fazer nessa situação? Aonde é que tem um homem de Deus aqui para buscarmos uma palavra do Senhor? Josafá disse: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, que era Jorão: aqui está Eliseu, o filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A palavra do Senhor diz que mais do que depressa, Josafá disse: então está com ele a palavra do Senhor. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tem eu contigo? Eliseu conhecia quem era Jorão, Eliseu conhecia quem era Acabe. Eita, mistério! Glória a Deus! Glória, glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz que quando eles chegaram diante de Eliseu,
Eliseu pediu um tangedor para que a presença do Senhor descesse ali naquele lugar. Deixou bem claro para Jorão que ele só ia fazer aquela oração para buscar de Deus uma resposta por causa de Josafá, que era o rei de Judá. É muito maravilhoso quando um homem e uma mulher de Deus busca para tudo a direção do Senhor. Aleluia. Quando Deus está na nossa vida, à nossa frente, Ele vai abrindo o caminho e as barreiras vão caindo por terra. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Ei, Aleluia. Glória, glória a Deus. aleluia, Jesus. Glória a Deus. No momento de crise, nos tempos do deserto, nós temos que restaurar os atos proféticos, temos que entrar em ação. Deus age, mas a ação da nossa parte é muito importante. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que é necessário nós orarmos, colocarmos a nossa vida diante do Senhor para que Ele abra para nós todo o manto de mistério. Senhor, o que Tu quer que eu faça? O que eu vou fazer aqui diante dessa situação? Fala para mim que eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero estar sensível, os meus ouvidos à voz do Teu Espírito Santo. Aleluia, Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus usou Eliseu para aqueles homens e disse que eles cavassem covas, muitas covas, e que ao amanhecer, no momento em que eles iam estar adorando ao Senhor, de repente, no momento do culto doméstico, tem crente que não gosta de amanhecer o dia ligado no Senhor. Eu já começo meu culto na madrugada. Eu dou um sono e eu já tenho aquele horário para me acordar e já entrar em oração. E já começar a entregar o meu dia nas mãos do Senhor. Aleluia. Jesus, as pessoas que vão me procurar, as pessoas que eu vou orar, as pessoas que vão ligar, as pessoas que vão vir na porta da minha casa, coloca 2 anjos lá no portão, fazendo revista. Eu não estou aqui, Senhor, para conversar fiado, não. Eu estou aqui para te servir e fazer o melhor para ti. Aleluia. Aleluia, Deus. A minha Aleluia. preocupação da madrugada já é essa. E pela manhã eu já reúno minha filha, meus netinhos, ali na mesa e já louvo ao Senhor e já leio a palavra e já faço a oração e já entrego a minha vida e a vida da minha família à mão do Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Toda profecia requer uma atitude compatível. Não basta liberar a palavra profética. Precisamos realizar atos proféticos. São mensagens liberadas no plano físico com projeção para o plano espiritual. Glória a Deus. Olha, Deus, eu preciso de roupa. Eu preciso de sapato. Quantas vezes eu chegava na frente daquelas lojas e eu colocava minha mão naquela vitrine e eu dizia: Deus, eu preciso de sapato, eu preciso de roupa, eu preciso de bolsa, eu preciso me vestir bem que eu faça a tua obra. Eu sou filha do rei e filha do rei tem que andar bonito, cheirosa e perfumada. Aleluia. Eu preciso e já colocava toda a minha necessidade. Minhas filhas muitas vezes estavam comigo e diziam: coitadinha da mamãe, está doida. Quando elas viram a minha bênção chegar um dia, uma irmã disse: olha, irmã, eu estava no trabalho e Deus mandou eu pegar a senhora e levar numa loja. Eu falei: é de Deus. Quer ir agora? Vamos agora. Irmã, pode escolher.
7 blusas, 7 saias e roupa íntima, e sapato, e tudo que eu tinha direito, tudo que Deus mandou aquela moça me dar. Eu peguei e disse, pronto, é isso aqui que eu estou precisando. Quanto é cantar aqui? É seu, irmão. É o presente que Deus mandou. Aleluia, Deus, aleluia. Chamando o barraco. Aleluia, Deus. Tem crente que está passando fome e necessidade, porque tem preguiça até de abrir a boca para pedir para Deus. Que é o dom do ouro e da prata, é dom de loja de carro, caixa econômica, todos os bancos. Não tem fé suficiente para acreditar que você pode chegar amanhã no banco, passar o cartão e está lá o teu dinheiro. Eita, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero voltar um dia aqui nessa igreja, que eu quero contar o testemunho da minha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, Jesus. Louvado seja o teu nome. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Vai glorificando, porque através da tua glorificação que Deus desce para ti, a tua bênção para o povo. Deus engrandece sobre a tua vida, sobre o teu esposo, sobre os teus filhos, sobre a tua família, aleluia, sobre os obreiros, sobre a igreja, mas haja conforme a profecia liberada, através da tua voz, mostrando que a sua palavra profética tem um selo ou um memorial na terra. Não diga só que ama, mas haja como quem ama. Não diga que perdoa, mas haja perdoa. Mistério de Deus na terra. Aleluia. Mistério de Deus na terra. E a bênção do Senhor desce sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Mistério de Deus. Aleluia. Quando Eliseu falou para eles o milagre que Deus estava descendo ali, mas que eles tinham que abrir aquelas covas e deixar ali liberadas para que o Senhor pudesse agir com o milagre. Ele disse, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda digo mais, isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Olha, Deus fez um milagre e ainda ia dar o inimigo nas mãos deles. Como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Deus, aleluia. Restaurando a adoração profética. No verso 20, nós vemos que no dia seguinte, ao cavar as covas, na hora da adoração, as águas vieram. Aleluia. É a poderosa adoração liberada nos tempos de crise. Profecia e atos proféticos precisam ser regados pela adoração ao Senhor. Ai, irmã, a senhora diz isso porque a senhora não sabe a luta que eu estou passando. Eita Deus. A senhora acha que é fácil. Não. Tudo que vocês imaginarem de problema, dificuldade, eu já passei. Louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Porque no deserto, é no problema, na dificuldade, que Deus nos abate, que Deus nos amolece, que nós descemos a casa do oleiro. Aleluia. Porque eu digo uma coisa para vocês. Se vocês pensam que vocês são muito merecedores, não é não. Se nós andarmos 24 horas de joelho na presença de Deus, ainda é pouco.
A palavra do Senhor diz que é pela misericórdia dele que nós não somos consumidos. Então vale a pena. A igreja pode se colocar de pé. Aleluia, Deus. Vale a pena. Adore ao Senhor em toda e qualquer situação. Encha os céus sobre a sua cabeça com palavras proféticas de vida e vitória. Profetize a solução daquilo que você está necessitando. Semeie a boa semente para colher o bom fruto. Sem você acreditar que existe um acima de você que é o teu dono, que é soberano, que não tem problema, não tem dificuldade, não tem situação financeira difícil, não tem nada. Ele está acima de qualquer situação. Esse aí vale a pena servir a Ele com alegria e com fidelidade. Aleluia. Você que está fazendo essa campanha, eu vou chamar você aqui à frente, mas antes, eu quero perguntar se tem alguém aqui que recebeu um toque do dedo de Deus na tua vida, que você ainda não decidiu andar nesse caminho maravilhoso, ter experiências diferentes com Ele, e você quer tomar hoje essa decisão. Você tem liberdade nesse momento, sem perder tempo. Se você estiver perto de alguém aí que precisa tomar essa decisão, corra com ele aqui para frente. Eu fundei e dirigi por 15 anos um centro de recuperação em Porto Velho. Eu morei 35 anos. Eu sou do Amazonas. Eu sou de uma cidade do Amazonas de nome Itacoatiara. Morei 35 anos. Um dia eu venho aqui para contar o testemunho da minha vida, que é muito forte. Tem alguém aí para tomar essa decisão hoje com Deus? Tem alguém aí? Eu achou um meio do balanço. Se não tem, você que está fazendo essa campanha. Espírito Santo de Deus. Aqui é quarta-feira da vitória, pastora. Lá é sábado da graça. Agora pensa num trabalho que Deus desce na terra e age, faz milagre. Eu amo fazer trabalho de libertação e tudo, porque Deus é maior. Você que está realizando, fazendo toda quarta-feira essa campanha, pode vir à frente.